os países democráticos, portanto, aceitam. Agora, estão preocupados é com os efeitos daquilo que pode vir a ser constituído. Já no outro dia o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas disse que, para lá de um certo limite, as Forças Armadas não funcionam. Não só não funcionam, como se podem transformar num problema para o país. Porque, exatamente, não conseguem responder quando o país precisa deles e pode provocar, enfim, desmoralização do pessoal, problemas de indisciplina que ninguém quer que existam, enfim, num país como o nosso. Problemas de indisciplina como? Quer dizer, haver militares, enfim, que internamente não, face ao poder político, essa questão não se põe, mas internamente tenha comportamentos que hoje em dia são raríssimos acontecer no seio das Forças Armadas. Você está a ser politicamente correto com essa resposta. Não estou a dizer aquilo que penso. Claro. Sim, eu estava-lhe a perguntar, porque o senhor é que falou de problemas de disciplina. As pessoas poderão pensar mas a senhora não sabe que é as Forças Armadas faltar à disciplina pode ser, por exemplo... podem revoltar. Pode revoltar. A revoltar não é revoltar, uma revolta, uma ação contra o poder. Não é. Também é indisciplina, mas é indisciplina. Há muitos atos de indisciplina nas Forças Armadas, enfim, não obedecem às ordens superiores, etc. Estão de tal maneira desmoralizadas, podem acontecer coisas dessas. Doutor Medina Carreira, como é que vê isso? Deixe-me só fazer um parênteses. Eu estava a ouvir com prazer este rigor do Sr. General e estava a lembrar-me de um livro escrito pelo seu colega, José Rodrigues dos Santos, A Mão do Diabo. Sim. Bom, e estava a lembrar-me, claro que isto é ficção do José Rodrigues dos Santos, porque isso não se passou com certeza. Que o doutor Medina Carreira apresentou. Que eu apresentei. Porque mas esse livro não é sobre a crise do euro? É, mas ele depois conta coisas deste género. Por exemplo, os submarinos. Claro que isto é ficção. Não se passou assim de certeza. Então é um estrangeiro que vem aí, não sei de onde, falar com o Ministro da Defesa. Não sei quem era. E diz que vocês precisam para aí de submarinos, por causa do mar, para aí tem, não sei, 3 ou 4, e não sei quê. E o Ministro diz, não, nós já temos isso tudo estudado, nós não precisamos de submarino nenhum, você está doido e tal. O homem disse, está bem, mas olha, nós estávamos a pensar ajudar aí os partidos políticos com qualquer coisa, se realmente este negócio ocorresse. E eu disse, mas sabe que eu estava aqui a ouvi-lo e estava a pensar que nós se calhar precisamos de uns submarinos. Bom, estas coisas que o Sr. General diz são como deve ser e como é. Doutor Medina, o senhor às vezes fala aqui nos submarinos. Qual é a sua ideia sobre a indispensabilidade desse tipo de equipamento? As minhas ideias são sempre as que resultam de ler as opiniões públicas. É a mesma coisa que as PPPs. Eu fui à Polícia Judiciária, notificado para... O que é que você sabe das PPPs? Não sei nada, sei mesmo que vocês sabem. Não, mas porquê é que você fala das PPPs? Porque eu acho 3 autoestradas de Lisboa para o Porto, isto é esquisito. O país está enxameado de autoestradas e não tem carros, nem tem movimento. Isto é esquisito. Depois há umas cláusulas que ninguém consegue ler. Bem, isto é esquisito. Quer dizer, isto tudo é esquisito, percebe? E quando as coisas são esquisitas, isto indicia que há coisa grossa. Bom, portanto, estava a contar-lhes a história dos submarinos, mas isso é romance do José Rodrigues dos Santos. Mas ele conta esta história com graça e eu não me esqueci deste episódio dos 2 submarinos. No episódio dos 2 submarinos, o que eu registro sem graça é que na Alemanha estão condenados e em Portugal os papéis desapareceram. E ninguém é responsável nem pelos submarinos, nem pelos papéis, nem por coisa nenhuma. Sr. General, nós de volta e meia ouvimos falar da questão dos submarinos, da forma como eles são utilizados, ou não é? Ou eram. Que agora acho que não há gasóleo. Exatamente. O que é que se passa relativamente ao funcionamento destes equipamentos? Os submarinos, os F-16, que utilidade está a ser dada a estes equipamentos militares? Quer dizer, dentro daquilo que é possível, que os meios financeiros permitem, eles estão a realizar missões que têm interesse. O caso dos submarinos, enfim, fazem patrulhas, fazem ligações até com os Estados Unidos. Ainda há pouco tempo fizeram uma viagem, um deles fez uma viagem aos Estados Unidos. Então não estão parados. Um submarino não estão parados. E chegou lá. Estes submarinos são bons, estes submarinos são modernos. Não estão parados. Algumas operações estão paradas. Por exemplo, houve ali uma altura que não havia dinheiro e até era necessário manutenção
para que a Marinha fizesse o controle das nossas águas costeiras em toda a extensão da costa. Portanto, desceu-se abaixo, que são tarefas rotineiras, mas absolutamente indispensáveis a qualquer Estado fazer. Portanto, os meios para o funcionamento estão abaixo do necessário. Por exemplo, os pilotos, muitos pilotos, não fazem as horas de voo necessárias para os certificar e para poderem até ser promovidos, por exemplo, para comandar aviões ou coisa do género. Portanto, há de facto limitações nesse aspecto. Portanto, o material está em terra. Ou algum material está em terra, quer dizer, e não devia estar. Quer dizer, há operações que não se fazem. Isto é, se houvesse mais, os orçamentos de manutenção e funcionamento fossem aqueles que são necessários, havia muito mais atividade do que está a haver. E no outro dia o CENFA referiu que tinha diminuído 23% este ano. 23%? 23%. Sim, que tipo de atividade? O orçamento para funcionamento. Sim. Para operação e manutenção. Mas, Dr. Medina, mas isto é preciso perceber-se, não é? Porque nós não podemos ter os submarinos e os F-16 e isto, aquilo e aquilo outro sem dar utilidade, não é? Ou temos ou não temos, não é? Eu a noção que tenho destas coisas hoje lembro sempre da guerra de 1908 do soldado. Que nós estamos na fase de amarrar a bala com o coronel e depois mandá-lo buscar. Isto é uma chacota. Nós temos autoestradas, não há dinheiro para as portagens, não há dinheiro para a gasolina. Não é? É tudo assim, um país governado por deslocados. Dá nisto. Mas aquilo que eu penso é o seguinte, é que de facto é possível reduzir bastantes custos com a racionalização. E há áreas que estão a ser trabalhadas nesse sentido. Algumas já se fizeram, por exemplo, fundiram-se os três institutos de ensino superior dos 3 ramos das Forças Armadas. Está-se a trabalhar na fusão, praticamente está, enfim, estamos a caminho de terminar a fusão dos 3 hospitais que havia nas Forças Armadas. Há as 3 academias militares, que a meu ver devem continuar separadas, mas há uma parte importante que pode ser comum às 3 academias. O próprio dispositivo pode ser racionalizado. Tem havido pelo trabalho, conforme eu há pouco referi, dos Estados-Maiores dos ramos e do Estado-Maior-General das Forças Armadas, uma forte redução de efetivos, nomeadamente efetivos do quadro permanente, que já vimos, quer dizer, passou-se de 43 mil aqui há 3 anos para 38 mil. E agora pode, se calhar, passar para 30 Há uma redução efetiva. E essa redução não tem sido acompanhada no Ministério da Defesa, que tem lá muita gente. O Ministério da Defesa tem muita gente. É claro que é preciso o Ministério da Defesa. Mas eu julgo que, em conexão com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, pode haver aí fortes reduções de efetivos no Ministério da Defesa. Portanto, é possível, há várias áreas que é possível reduzir. Agora, o que não podemos reduzir, a meu ver, é o produto operacional. Até que o fim do ciclo estratégico diga que produto operacional é que nós queremos. Se disser um produto operacional que custa muito dinheiro, nessa altura o Governo conscientemente, se entender assim, corre o risco de diminuir o produto operacional. Mas é uma coisa consciente e não é uma coisa que resulta destes documentos de trabalho que estão a fazer. Portanto, eu penso, foi por isso que eu disse que não tinha lógica nenhuma, que o Governo mandasse fazer o ciclo de planeamento estratégico e a meio não, no princípio, porque ele só está na Assembleia da República, avançasse com soluções que podem ser, que ninguém sabe se são as soluções. Mas, Sr. General, isso também é esperar muito. Então nós não queremos fazer em 2 meses a reforma do Estado. Sim, mas isso nós não. Eu não quero. Eu acho que é impossível. As pessoas têm para ir tomar conta disto. A reforma do Estado Social, nós há 1 ano e meio que andamos por aqui a perorar, dizendo mexa-se no Estado Social. Agora, de repente, em 2 meses se faz a reforma do Estado Social. Porque é o seguinte, isto é tudo assim. Mas não devia ser, Sr. Doutor. Mas não devia ser. Não, é por uma razão, provavelmente. É porque aqueles que agora mandam em nós, os representantes dos credores, dizem isto em 15 dias tem que se ver pronto.
toca andar, não é? É que nós já não temos sequer autonomia para definir prazos nem percursos. Então qualquer dia também vamos, por exemplo, se for, Sr. Doutor, então isso significa, se isso for certo, isso significa que, além do resgate que nós temos, está em curso o resgate financeiro, qualquer dia podemos ter que pedir um resgate de segurança e qualquer dia temos que pedir à Sra. Merkel para pôr cá as Forças Armadas a Sr. General, sabe quando é que nós deveríamos ter pensado nestas coisas? Há cerca de 10 anos havia quem dissesse o Estado vai falir. É verdade. Lembra-se disso? Doutor não interessa quem foi. Não, mas eu sei, porque muitas vezes nos almoços que a gente tinha, o Sr. Doutor me falava nisso. Bom, que eu dizia de lá sempre muito... E não acreditava nada. O Sr. General era como os outros. Este tipo está doido. Não. Mas vinha muito preocupado. Em Portugal... O General também dizia que o Dr. Medina era um pessimista. Que eu ficava... O Sr. General em Portugal desconfia dos que têm juízo. Desconfia dos que dizem que têm juízo. Portanto, era a altura para nós discutirmos isto tudo, e as autoestradas, e os hospitais. Mas isso não aconteceu, Dr. Medina Carreira. Sim, não, mas é que... E agora, há 2 semanas vale a pena aprender. Vale a pena aprender. 4 milhões de euros, pelo que se percebe. Vale a pena aprender. E pelo que se percebe, isto vai tocar a toda a gente. A toda a gente, nomeadamente a todas as áreas da nossa vida pública, incluindo as Forças Armadas, não é? Se for necessário. Se for necessário. Sabe porquê que não podemos chegar à conclusão que não é. Quer dizer, se os estudos forem bem feitos... Se vai ser necessário cortar na saúde, se vai ser necessário cortar na educação, se vai continuar a ser necessário cortar nos salários, se vai ser ainda mais necessário cortar nas pensões, como é que esta área se pode excluir destes cortes? Depende. Eu quando falo, se for necessário diminuir o produto operacional. Porque isso é que interessa. Isso é o que interessa. Agora, a parte da racionalização, é claro que é possível reduzir custos. Já têm sido reduzidos e é possível reduzir mais, conforme eu lhe disse que está a processar-se. Agora, eu acho que será um perigo e um disparate nós reduzirmos os nossos meios operacionais. Já estão de facto no limite. Já são tão estreitos para nós cumprirmos as nossas missões e ombrearmos com os outros países e defendermos a nossa política externa. Hoje em dia, as nossas operações no exterior, com as nossas Forças Armadas, são um dos principais instrumentos da política externa nacional. Grande parte do prestígio que o país tem é a maneira como nós agimos. Eu recordo-me que, por exemplo, no Afeganistão, praticamente só os Estados Unidos, as forças norte-americanas, as forças inglesas e as portuguesas é que não tinham caveates. Sabe o que são caveates? Os caveates são restrições de emprego. De resto, todas tinham restrições de emprego. E isso deu-nos, digamos, uma projeção internacional. Não estou bem a perceber o que... São restrições de emprego. Quer dizer, por exemplo, há uma força há um país que aceita enviar uma força para o Afeganistão, mas põe as seguintes restrições. Essa força não pode ser utilizada na área X, que é uma área muito quente. Essa força não pode fazer operações A, operações B. Nós não pomos restrições nenhuma. Só americanos e portugueses. Só americanos, portugueses e britânicos. Sr. General, mas deixa-me perguntar o seguinte. Não pode ser, não é? Quer dizer, essas coisas têm que ser nós, numa situação excepcional, porque o país está sob um programa externo de assistência financeira, está resgatado, nós devíamos ou podíamos, pergunto-lhe, pedir, por exemplo, à NATO escusa de participarmos em algumas operações? E temos feito. Isso? Só que isso não tem resultados significativos. Isto é, diminuíram-se as nossas missões externas. Acho que se pouparam 40 milhões. Não é significativo. Pelo contrário, aquilo que perdemos é muito. Por exemplo, uma coisa importante que nós fazemos, e bem, e somos elogiados por toda a gente, é a cooperação técnico-militar. Isto é junto de países, menos estruturados que o nosso, nomeadamente nos países africanos de língua oficial portuguesa, nós apoiamos as escolas de militares deles, a doutrina, etc. Isso é uma atividade com uma importância estratégica do futuro absolutamente enorme. Quer dizer, não se pode, há limites aquém dos quais nós não podemos ir. E, de facto, os militares estão preocupados que, neste momento, é possível fazer coisas que respondem às necessidades do país e enobrecem o país e também entendem que é possível diminuir custos através de medidas sérias de racionalização, mas não através destes documentos de trabalho
que eu digo, repito, eu estou convencido que é para, digamos assim, demonstrar àquelas pessoas, enfim, que eventualmente são mais fundamentalistas em termos de rapidamente reduzir os 4 mil milhões, porque aquilo que eu tenho ouvido dizer e que tenho lido é que pode não ser 4 milhões já a todos, pode ser escalonado ao longo de algum tempo, que há ministros que acham que deve ser durante 3 anos, etc. Quer dizer, portanto,